chave da vitória Deus entregou em minhas mãos. Vou fazer a diferença, agir com inteligência, obedecendo a sua direção. És o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco um forte campeão. Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar com chave de ouro. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Chave da vitória Deus entregou em minhas mãos. Vou fazer a diferença, agir com inteligência, obedecendo a sua direção. És o Deus dessa nação, que levanta o caído, faz do fraco um forte campeão. Minha fé é o meu tesouro, esse ano eu vou fechar com chave de ouro. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Chave da vitória, chave que abre portas, chave consagrada, por Deus abençoada, autoridade outorgada. Graças a Deus, muito bom dia, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus. Muito bom dia a toda a nação escolhida de Deus, a todos que estão chegando aqui no nosso Café com Deus. O pastor Lucas, hoje chegando um pouquinho mais cedo, mas abençoado, para abençoar também a sua vida. Prepare seu copo com água, prepare sua peça de roupa, documentos, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. A Bíblia diz, a oração do justo pode muitas coisas. Nós cremos, por isso nós colocamos aqui nosso copo com água, documentos, pedidos de orações. Se você acompanha a gente, faça o mesmo. Use a sua fé, porque a fé, ela agrada a Deus. Tá certo? Muito bom dia a todos que acompanham o Café com Deus, Pastor Lucas, a igreja, a nação escolhida de Deus. Convidando você, se ainda você não esteve em uma de nossas reuniões, eu
quero convidar você para estar conosco nessa quinta-feira, às 9 da manhã, na primeira reunião Clamor pela Família, como também às 19 horas, às 7 horas da noite, nós estaremos aqui nesse altar, clamando a Deus pela sua casa, pela sua família, determinando uma bênção, um milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você me acompanha, você é de Indaial, nós temos também a igreja em Indaial, fica na rua Peru 236, bairro das Nações, em Indaial. Esteja conosco neste sábado, às 7 da noite. Nós estaremos reunidos ali, buscando o poder de Deus pela vida de todas as pessoas. Não importa há quanto tempo você venha sofrer, não importa qual seja o problema que você está passando, o Deus a qual nós servimos, o Deus a qual nós invocamos, Ele é poderoso para fazer o impossível se tornar possível na sua vida, em nome de Jesus. Muito bom dia a todos. Você que me acompanha pelo YouTube e ainda não é inscrito nesse canal, inscreva nesse canal para que você venha receber mais conteúdos que vão certamente edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. No YouTube o canal é Pastor Lucas Sidney Peixoto, Pastor Lucas Sidney Peixoto, lá no YouTube. Se você não é inscrito, inscreva-se lá também, para você receber aí conteúdos, orações, palavras, meditações, que certamente vão edificar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Chegando um pouquinho mais cedo, o Café com Deus, lembrando, estamos vivendo a fé. Esse ano nós vamos fechar com chave de ouro. Esse ano está determinado, está declarado, nós vamos fechar esse ano com chave de ouro. Quem, pastor? Aqueles que confiam em Deus, aqueles que acreditam na palavra de Deus, aqueles que têm depositado a sua vida no altar. Como eu tenho falado nas reuniões, não adianta falar Deus é comigo. Eu tenho que ser com Deus. Antes de Deus ser comigo, eu tenho que ser com Deus. E como eu sei que Deus é comigo? Quando eu sou com Ele, obedeço a sua palavra, pratico a sua palavra, eu executo aquilo que Deus tem colocado na palavra, na escritura. Então a minha vida, ela está fundamentada na palavra desse Deus maravilhoso. A Bíblia diz sim, sim e não, não. O que passa disso é do maligno. Muito bom dia a todos. Se você não é um dizimista nesse ministério, se o teu nome ainda não se encontra nessa chave aqui, ó, estamos vivendo essa fé, a chave da vitória. Aqui tem o nome de dizimistas, empresas, pessoas que dependem de Deus. Deus disse: por essa causa abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. Olha, são muitos nomes, pessoas que deixaram o seu nome aqui e falaram: pastor, eu a partir de hoje, eu quero me tornar um dizimista desse ministério. Eu tenho visto que o dedo de Deus tem estado nesse ministério. E é sobre isso que eu quero falar. Quando o dedo de Deus, ele vem sobre a nossa vida, então ele começa a escrever uma nova história. Você vai ver na Bíblia várias vezes aonde o dedo de Deus, ele aparece manifestando prodígios, milagres, mudanças, transformações. E é isso que vai acontecer na vida de quem serve a Deus. A Bíblia diz: haverá uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Talvez você está aí gastando com remédios, gastando com vícios, talvez está endividado. Talvez você diga: pastor, mas olha, eu não tenho salário, eu não tenho emprego, eu estou endividado, morando de favor, comendo pela mão dos outros. Tudo bem. E até quando você vai aceitar isso na sua vida? Até quando você vai aceitar essa humilhação? Se você tomar uma atitude e falar: Deus, olha, a partir de hoje, se o Senhor abrir uma porta, se o Senhor me abençoar, o Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. Isso é bíblico, sabia?
Jacó, quando ele sai da casa do seu pai, fugindo porque o irmão queria matar, ele parou em Berseba e ali deitou a cabeça numa pedra, fez a pedra como travesseiro, e Deus apareceu para ele e disse: Jacó, o lugar em que está deitado é meu, essa terra é minha e eu te darei a tua descendência. Jacó acorda daquele sono e diz: quão terrível é esse lugar! Este é certamente a casa de Deus. Então ele fez um voto com Deus: ó meu Deus, se o Senhor for comigo, se o Senhor me levar em paz, me trouxer em paz, me der roupa, me der comida, me proteger nessa jornada que faço, tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. E a Bíblia fala que Jacó ficou riquíssimo. Às vezes você está trocando a fidelidade com Deus e gastando com aquilo que não é bom. Você pode ver, você que não é dizimista, você que não dizima, você que conhece a palavra de Deus, mas você não é dizimista. Você pode ver, o dízimo que era para você devolver no altar, você gasta com outras coisas, e com coisas que não te trazem retorno nenhum. Com remédio, aparece dívidas, o automóvel estraga, problemas dentro de casa. Então a pessoa, ela permitiu o devorador entrar na sua vida. Por quê? Porque o dedo de Deus não está trabalhando na vida dessa pessoa. Por isso, eu quero chamar você para se tornar um dizimista desse ministério. Tudo que Deus te der, você que está falido, você que está quebrado, você que está comendo pela mão dos outros, você que não sai do lugar, é um passo para frente, 3 passos para trás, e você diz: olha, eu precisava que o dedo de Deus viesse sobre a minha vida e começasse a escrever uma história nova. Eu queria que o dedo de Deus viesse e começasse a escrever uma história nova na minha vida. Então comece você buscando a Deus. Você quer que Deus venha para você? Deus diz: tornai-vos a mim, que eu me tornarei a vós outro. Eu separei aqui algumas passagens. Esse café vai ser bem rápido, mas eu quero mostrar para você que Deus pode sim fazer uma nova história na sua vida. Diz assim, ó, eu estou no livro de Salmos agora, Salmos capítulo 8, versículo 3, diz assim, ó: quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos. Então olha o dedo de Deus aparecendo. Os céus foi criado pelo dedo de Deus. Se Deus apontar o dedo para a sua vida, Deus começa a escrever uma história nova. Talvez você está aí, como eu falava ontem na reunião. Você está como a terra, quando Deus, Ele olha para a terra e vê a terra vazia, sem forma. Talvez você está aí vazio, sem forma. Talvez você não tenha perspectiva de vida nenhuma, não sabe o amanhã. Agora, pastor, o amanhã pertence a Deus. Muito bem. Quando a minha vida, ela está completamente nas mãos de Deus, então eu sei que o amanhã pertence a Deus. Para mim, indiferente o amanhã ou hoje, Deus é comigo. Eu sei que Ele me prometeu que Ele iria adiante de mim, endireitando os meus caminhos. Essa é a diferença de quem confia em Deus, pois sabe que Deus, quando as coisas parecem não fluir, não desenvolver, então nós oramos, buscamos esse Deus, através da nossa comunhão, da nossa fidelidade, e o dedo de Deus, ele vem, o dedo de Deus vem, e ele começa a escrever uma história nova na nossa vida. Então ele diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e filho do homem que o visites. O salmista dizendo: Senhor, com os teus dedos, com o teu dedo criaste os céus, e o que é o homem para que dele se lembre? Deixa eu tirar isso aqui. O que é o homem para que dele se lembre? Então ele diz: o que é o homem que dele se lembre, e o filho do homem que o visites.
fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das suas mãos, e sob seus pés tudo lhe pusestes. Olha que maravilha. Eu não sei se você consegue compreender, porque às vezes o diabo não deixa a pessoa compreender. Quando você se torna filho de Deus, quando você passa a ter o Espírito de Deus, você passa a obedecer a palavra de Deus, Deus, Ele te visita. Deus, Ele te visita e coloca sobre você o poder, a autoridade, como fez no princípio da criação do mundo, colocando Adão e Eva no jardim e dando a ele autoridade, dando a ele poder para que ele dominasse sobre tudo nessa terra, tudo que está abaixo dos seus pés. E Adão, por um tempo, enquanto vivia na obediência, Adão, ele tinha esse poder, dando nome aos animais, obedecendo, os animais tinham que obedecer, e toda a obra das suas mãos dava frutos. Talvez você está precisando disso, da autoridade de Deus. Talvez você fala, mas as coisas não acontecem. Talvez você diz que a vida vai mudar, que tudo vai dar certo, mas no fundo você sabe que não vai. Por quê? Porque você se encontra vazio, se encontra sem forma. E o salmista diz: o que é o homem para que Deus se lembre, para que Deus o visite? O homem, quando ele se coloca na dependência de Deus, quando ele aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a ser filho. Lembra? O filho, ele tem parte na herança. O filho, ele é herdeiro e co-herdeiro de todas as bênçãos. Mas é necessário você permitir que Deus venha e comece a escrever uma nova história na sua vida. No livro de Êxodo capítulo 31, novamente, o dedo de Deus agora fala com Moisés, dá instrução a Moisés. Novamente o dedo de Deus vem à terra e começa a escrever. O dedo de Deus, Ele quer escrever uma nova história na sua vida. E acredite, quem é que pode encolher a mão de Deus? Quem pode impedir Deus de escrever uma história nova na sua vida? Sabe quem? Você mesmo. Só você pode impedir. Não tem diabo, não tem maldição, não tem palavra. A única pessoa que pode impedir a história ser mudada, não ser escrita por Deus, é a própria pessoa, deixando de obedecer, de ouvir a palavra de Deus. Olha, na minha vida, eu havia projetado, escrito um sonho de vida para mim. Mas quando Deus entrou na minha vida, e eu permiti isso, eu abri espaço, eu dei lugar para Deus na minha vida, então Ele veio com o seu dedo e começou a escrever uma história nova. E totalmente o contrário daquilo que eu imaginava para a minha vida. E hoje estou aqui no altar, pregando a palavra desse Deus, levando as boas novas aos quatro cantos do mundo, através da internet, através da rede social. Mas muito em breve vamos estar presencial em todos os lugares. Deus vai nos levar para muitos lugares pregando essa palavra. Por quê? Porque é Ele quem escreveu essa história, não foi o homem. E quem é que pode impedir? Quem é que pôde impedir esse projeto que Deus colocou na nossa vida? Ninguém pode, sabe por quê? Porque ninguém tem poder, ninguém é grande o suficiente para encolher as mãos de Deus ou para influenciar Deus, para não abençoar a vida daquele cujo Ele escolheu, cujo aquele que foi escolhido também se entregou e também escolheu viver pela fé. É como eu falo sempre, olha, eu lamento muito por você que não vive pela fé. Eu lamento por você que não consegue viver na comunhão com Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de conquistas, de bênçãos, de milagres, de uma nova história que Deus Ele faz
quando nós nos entregamos a Ele. Em Êxodo diz assim, Êxodo 31, 18. E tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então Deus leva Moisés no monte Sinai, e lá no monte Sinai, as pedras a qual Moisés leva, Deus manda ele levar essas pedras, e Deus com o dedo escreve ali os 10 mandamentos. Então veja que a nossa história, a nossa vida, o nosso futuro pertence a Deus. Não tem destino, não tem sino, não tem karma, não tem nada disso. Quando o dedo de Deus entra para escrever uma história nova na nossa vida, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Estamos falando de uma nova história. Talvez você está aí, vivendo, repetindo a mesma história. Talvez você está repetindo a mesma história da vida. A história do sofrimento, a história da desilusão, a história do abandono, da injustiça, da falência, do problema financeiro, problema no casamento, problema de saúde, e você diz, mais uma vez repete a história. Parece que a tua vida é um filme que é rebobinado e voltado. No mesmo capítulo, você fica voltando e voltando e voltando, e a história não continua. E por que não continua? Por que esse sufoco? Por que essa aflição? Por que esse desespero? Sabe por quê? Porque você não tem permitido o dedo de Deus escrever a sua história. Ah, pastor, mas eu permito. Sabe quando que eu permito Deus escrever a minha história? É quando eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu não me importo com nada do que o mundo lá fora diz, ou que as pessoas tentam me convencer, porque eu já fui convencido na cruz do Calvário pelo sacrifício que Jesus fez por mim. Por isso, vem as lutas, vem as adversidades, e eu digo, Senhor, escreve a minha história. Senhor, olha, a situação é essa, mas o Senhor pode vir apagar e escrever de novo. Tanto é que Deus disse que apagaria o nosso passado. Então veja que o mesmo Deus que apaga o passado é o Deus que começa a escrever uma nova história. Até quando você vai viver nessa história de terror, de problemas, de aflição, de angústia? Olha, não adianta você falar, Deus é comigo. Não adianta você falar isso. Você tem que ser com Deus. Você tem que andar com Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Você tem que praticar a palavra de Deus, viver essa fé. E isso faz toda a diferença. Vamos lá na frente agora, mais um pouquinho sobre o dedo de Deus. Então veja que o dedo de Deus, ele aparece por várias vezes. No livro de Lucas capítulo 11, do versículo 20, diz assim, se porém, Jesus falando, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, eles estavam questionando Jesus, que expulsava demônios pelo Beelzebul maior. E Jesus disse, não tem como um demônio expulsar outro demônio. Não tem como, é aquela história, não tem como. Se você anda com Deus, o diabo não tem brecha. Se você anda com o diabo, Deus não tem brecha na sua vida. Então, ou eu ando com Deus, ou eu permito que Deus, ele vem e com o seu dedo e começa a escrever uma história nova na minha vida, ou então eu vou ter que me esforçar para tentar uma história. Mas qual será a história que eu vou escrever na minha vida sem o dedo de Deus, sem a presença de Deus, sem a proteção de Deus? Uma história de aflição, de angústia. Você conversa com pessoas que vivem sem Deus,
que não têm a presença de Deus, e elas, o pouco que ela conquistou, ou o muito que ela acha que é, ela diz: olha, trabalhei muito, me esforcei muito, dei meu sangue, dei minha vida, isso, aquilo, outro, e continua insatisfeita. Agora, quando a pessoa, ela sabe que foi Deus que escreveu a sua história, Deus é quem colocou ela no caminho, então ela diz: olha o que Deus fez na minha vida. Olha, a minha vida era assim. Antes de eu conhecer o Senhor Jesus, eu tinha uma vida desse jeito, mas Deus veio e começou a escrever uma história nova na minha vida. Eu vivia fracassando, eu vivia ansioso, depressivo, vivia nas drogas, vivia nos vícios, mas Jesus veio e escreveu uma história nova. Deus colocou o dedo sobre a minha vida e começou a escrever uma história nova. Quando Deus, Ele coloca o dedo sobre a sua vida, os seus caminhos, Ele começa a escrever uma história nova. Então veja que em vários versículos, você vai ver o dedo de Deus aparecendo, para abençoar, para indicar, para exortar, para ensinar. Você sabe, quando você ouve a palavra de Deus, você diz: ah, eu não gosto que ninguém coloque o dedo na minha cara. Mas quando Deus diz assim, ó, larga do pecado, abandona o vício, abandona a mentira, seja fiel, seja dizimista, se batize nas águas, Deus está colocando o dedo, falando: ó, muda esse teu pensamento, muda a tua atitude, porque eu quero escrever uma história nova na sua vida. Lá no livro de João agora, só para a gente concluir, né? João capítulo 7, do versículo 4. Disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando para terem de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Então veja novamente agora, já o Deus em forma de homem nessa terra, vieram para tentar acusar Jesus. E Jesus, mais uma vez, como o salmista diz: o teu dedo fez os céus, o seu dedo escreveu a tábua dos 10 mandamentos. Então, e Jesus diz: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. E agora, Jesus começa a escrever na terra ali. E sabe o que Jesus escrevia? O nome de cada um daqueles acusadores. Porque quem não confia em Deus, tem seu nome escrito no chão, não no livro da vida. Quem não crê em Deus, quem não deposita a sua confiança, o nome é escrito no chão. Por quê? Porque vem a chuva, vem o vento e logo apaga esse nome. Mas quando Deus pega o teu nome e escreve no livro da vida, então Ele pega a tua vida e começa a escrever uma história nova. Deus quer escrever uma história nova. Deus quer fazer uma história nova na sua vida. Basta você querer. Basta: ah, pastor, mas não tem jeito, a minha vida sempre foi assim porque falta a presença de Deus, falta você se render a Deus, se entregar a esse Deus. E se você quiser, aí mesmo no seu lugar, aonde você está, você pode entregar sua vida ao Senhor Jesus, e certamente o dedo de Deus, Ele vem e tira essa doença, tira essa ansiedade, essa depressão, essa miséria, essa maldição que vem atuando na sua vida. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa. Deixa eu mostrar para vocês a nossa caneca, edição 4 anos. Domingo agora, dia 14, nós comemoramos 4 anos do Café com Deus. 4 anos do Café com Deus, não é aniversário da igreja, é 4 anos do Café com Deus. 4 anos que nós estamos aqui, quase todas as manhãs, trazendo a palavra de Deus, trazendo a oração para abençoar o seu dia. 4 anos. 4 anos. Quem
podia dizer que nós estaríamos aqui já há 4 anos. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Muitos imitaram, mas não conseguiram. Por quê? Porque quando é o dedo de Deus que escreve a nossa história, fazemos com amor, fazemos com ousadia, porque sabemos que daqui sai frutos para abençoar a sua vida. Vamos falar com esse Deus maravilhoso. Deixa eu pegar a chave da vitória com o nome de todos os dizimistas aqui, em nome de Jesus. Deixa eu colocar ela aqui certinho. Eu estou mudando aqui nosso estúdio um pouquinho. Estou testando novamente agora. Em nome de Jesus. Aqui está a chave da vitória, o nome dos dizimistas. Deixa eu falar, se você não é dizimista ainda desse ministério, talvez um dia você foi. Eu queria que você voltasse a ser dizimista. Eu queria que o teu nome estivesse aqui. Sábado agora, nós vamos fazer a primeira subida no monte. Serão 12 subidas no monte esse ano, levando a chave da vitória, levando o nome dos dizimistas, pedindo a Deus para que Deus venha abençoar a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu entro na Tua presença nesse momento, para Te louvar, Te glorificar, Te exaltar, dizer, meu Deus, que quando o dedo de Deus vem sobre a nossa vida, Ele escreve uma nova história. Meu Deus, que o Senhor venha com o seu dedo e toca na vida deste homem, dessa mulher, que se encontra doente, aflita, desesperada, desenganado pela medicina. Pessoas, meu Pai, que se encontram desesperançosas. Basta um toque, meu Pai, do dedo de Deus, e esse câncer, ele desaparece. Esse tumor, esse caroço, esse mioma, essa infecção generalizada. Meu Deus, há pessoas aqui, meu Pai, que vêm padecendo por mãos de médicos, equipes médicas, não conseguiram diagnosticar, ou simplesmente, meu Pai, a medicina não consegue solucionar esse problema. Humanamente falando, meu Pai, é impossível, é irreversível para o homem essa doença que essa pessoa enfrenta, mas não para o Senhor, não é o dedo de Deus. Então vem agora, meu Pai, e toca na vida de cada pessoa. Toca, meu Deus, naquela criança, meu Pai, que foi constatado um sopro no coração, um furo no coração. Meu Deus, vai agora, meu Pai, nessa criança e coloca sobre esse coração, curando, meu Pai, restaurando, transformando a vida dessa criança e trazendo a paz, a alegria a essa família, meu Deus, pois o Senhor é o Deus de maravilhas, o Deus que pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Abençoe aqui, meu Pai, cada dizimista, cada empresa, meu Pai, que dizima nesse ministério. Essas pessoas dizem: eu sou com Deus. Elas não dizem Deus é comigo, porque quem diz Deus é comigo não anda com o Senhor. Mas eles dizem: eu sou com Deus. E entregaram, meu Pai, não o dízimo no altar, uma oferta simplesmente, entregar a vida, entregar os seus sonhos, os seus projetos, a sua esperança está no Senhor, na tua diz, por as janelas dos céus. Então abre, Senhor, coloca, Deus, o teu dedo sobre essas empresas, sobre a vida dessas pessoas,
como Serra Fina, Portas e Janela, Aviário Marechal, Dona Maria, seu Norberto, Facção Torres, Facção Nação, Pizzaria Marijô, Facção do Caras, Dona Sandra Guedes, Dona Maria Neuza, Alessandra, Dona Salve, Dona Marisete, Dona Aparecida, a Vanessa, a Cláudia, a Dona Altair, Dona Deiane, a Daniela, Dona Fátima, a Dona Olíria, a Dona Marli, Dona Leci, a Júlia, a Carine, a Flávia, a Enilene, a Aline, a Dona Elza, seu Agamenon, seu Gilberto, o Denilson, seu Ademar, o Iranildo, seu Osvaldo, o Gabriel, o Isaac, o Andriel, seu Inácio, o Léo, o Fábio, seu Jair, o Jonathan, o Alisson, seu Vanir, o Tá, o Diego, o Bruno, eu, a minha esposa, a Dona Darucha, a Dona Sandra Carling. Meu Deus, essas pessoas decidiram te honrar, meu Pai, porque a palavra diz que o Senhor honra quem honra. Os que te desonram serão desonrados, serão desmerecidos. Aqueles, meu Deus, que fazem o caso da tua palavra, aqueles que não têm consideração, meu Pai, conhecendo e não têm consideração, o Senhor diz, meu Deus, vós outro, bênçãos ou maldição, esses, meu Pai, escolheram ser abençoados, escolheram, meu Pai, ver o dedo de Deus escrever uma nova história na vida de cada um. Prospere esse povo, abre portas, meu Pai, faz empresas crescerem, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Se alguém está doente, seja curado pelo dedo de Deus. Se alguém, meu Deus, passa problemas financeiros, comece a esperar o dedo de Deus. Consagre e abençoe o copo com água. Coloca nessa água o teu poder, a unção de cura, de libertação. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, livre de todo flagelo, pois eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Beba dessa água em nome de Jesus e seja curado, seja livre, que o dedo de Deus possa escrever uma nova história na sua vida, em nome de Jesus. Você que vem à igreja no sábado em Dayal, traga a sua chave para nós levantar o clamor. Se você vem domingo aqui na sede, traga também essa chave que nós entregamos na semana passada. Traga todas as reuniões que você vir, traga em nome de Jesus. Você que é distante, é dizimista desse ministério, vai chegar até você também essa chave em nome de Jesus. E mais ainda, o seu nome está aqui na chave da vitória. Chave essa que nós já caminhamos 20 quilômetros. Chave essa com os nomes que vamos subir o monte e apresentar a Deus cada vida, cada pessoa. Pastor, e se tiver 100 nomes? E se tiver 1000 nomes? E se tiver 1 milhão de nomes? Eu passo o dia todo orando e falando nome por nome, mostrando para Deus a vida do dizimista, a vida daqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, aceitaram o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você que é dizimista, Deus não vai te desamparar. Todas as orações que eu faço, está aqui, ó, todos os dias. Deus está aqui, meu Pai. Essas pessoas que têm seu nome aqui, faz a diferença na vida delas. Você vai prosperar. Você vai fechar esse ano com chave de ouro em nome de Jesus. Esse ano você vai fechar com chave de ouro em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Um bom dia a todos e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até mais!